Palavras e Cores, um programa com todas as formas das letras. Olá, meu querido amigo ouvinte do programa Palavras e Cores. Estamos aqui mais uma vez reunidos para poder conversarmos sobre os contos infantis. E hoje eu trouxe para apresentar, ou para relembrar, ou para conversar contigo a respeito do Ziraldo. Ziraldo Alves Pinto. Você já ouviu, você já conhece, ou talvez se eu perguntar para você se você já leu ou ouviu na banca sobre o Menino Maluquinho, que é uma das suas maiores obras. Então, quem é Ziraldo? Ziraldo Alves Pinto nasceu em 24 de outubro de 32, em Caratinga, mineiro. Começou sua carreira nos anos 50, em jornais, revistas de expressão como o Jornal do Brasil, o Cruzeiro, Folha de Minas. Além de pintor, é cartazista, jornalista, teatrólogo, chargista, olha, até enrola a língua para poder falar tantas coisas que ele faz. E caricaturista e escritor. O Ziraldo, ele tem um traço que quando a gente vai conhecendo a obra dele, né, depois de olhar, de reconhecer, a gente passa a reconhecer facilmente depois o traço dele em outras obras, em outros desenhos. Tem um traço característico que é dele. Ziraldo casou-se com a dona Vilma e tem 3 filhos, a Fabrícia, Daniela e Antônio. Bom, a paixão de Ziraldo pelo desenho começou muito, muito cedo. Seu primeiro trabalho, acredite se quiser, foi publicado aos 6 anos de idade. Então, realmente, ele tem um dom, né? Ele veio a esse mundo com um dom. A partir da década de 50, Ziraldo entra no mercado de trabalho em diversos jornais, revistas de grande expressão, tais como o Jornal do Brasil, o Cruzeiro, Folha de Minas, entre outros. Ele é um artista gráfico, pintor, então ele tem uma habilidade muito grande, né, com as mãos e com a criação. Porém, a sua carreira teve uma enorme explosão na década de 60, quando transformou-se num autor e lançou sua primeira revista, reunindo uma turma chefiada pelo Saci Pererê, figura mais importante do imaginário brasileiro. Lembrando que no encontro passado, nós conversamos sobre o Monteiro Lobato, né? E o Monteiro Lobato, ele tem, né? Ele criou, né? Dentro do Sítio do Pica-Pau Amarelo, vários personagens, e o Saci Pererê também fazia parte do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E agora o Ziraldo, né? Cria na década de 60 uma revista que é chefiada por essa figura, né, do imaginário brasileiro, que é o Saci Pererê. Durante o período da ditadura militar, Ziraldo realizou um trabalho intenso de resistência à repressão. Fundou, junto com outros humoristas, o mais importante jornal não conformista da história da empresa brasileira, o Pasquim. No dia seguinte à edição, o AI-5, Ziraldo foi preso em sua residência e levado para a Forte de Copacabana por ser considerado um elemento perigoso. Olha como que era a leitura na época, né, de quem tinha o dom da criação. Lembrando também contigo, meu amigo ouvinte do programa Palavras e Cores, quando a gente conversou a respeito de Monteiro Lobato, ele também sofreu, lembra que a gente foi conversando, a questão da repressão da ditadura. Então, assim, não podia ter nenhuma manifestação artística ou pensamentos que a ditadura compreendia que era contrária ao que ela determinava. Eu vi uma vez uma entrevista com o Ziraldo. Ele é uma figura interessante, os cabelos bem brancos, né?
Mas o que ele me chamou a atenção nessa entrevista, porque ele é mineiro, eu também sou mineira, e ele me tocou porque ele falou assim que o mineiro é uma pessoa privilegiada, porque ele sempre é convidado a olhar para cima, porque como é envolto, né, em Minas tem muitas montanhas, então você sempre é convidado a olhar para cima, para o alto, para a montanha. Eu me encantei com essa imagem, eu gosto muito e compartilho, tanto é que estou compartilhando aqui contigo, para que você também perceba de um outro jeito as montanhas de Minas, né? Esse convite para sempre estar olhando para cima. Bom, no final dos anos 60, o trabalho do artista ganhou atenção internacional, recebendo diversos prêmios e propostas. Foi, por exemplo, convidado a desenhar o cartaz anual da Unicef, honraria concedida pela primeira vez a um artista latino. Em 69, Ziraldo publicou seu primeiro livro infantil, Flicts. E o que é? É a história de uma cor que não encontra seu lugar no mundo. A história, com mais cores do que palavras, conquistou milhares de fãs pelo mundo. Tá aí uma dica para você. Conhecer o livro Flicts, a história de uma cor que não encontrava seu lugar no mundo. Então é bem um livro que combina muito com o nosso programa, porque é o que diz aqui, ó, a história com cores do que a palavra, né? Com mais cores do que palavras, e conquistou vários fãs. Está aí uma dica para você. Em 79, Ziraldo focalizou suas forças na produção do que era sua grande paixão, livros infantis. E aí, lançou em 80 O Menino Maluquinho, que lhe rendeu sua maior consagração como autor infantil. O livro se transformou num dos maiores sucessos editoriais na categoria e já foi adaptado para o teatro, para a revista, para o quadrinho, para o cinema, para a TV. Você já assistiu o filme ou já viu o seriado que passou na televisão? Então ele passou a ser um símbolo nacional, né? Os livros de Ziraldo já foram traduzidos para várias línguas: espanhol, italiano, inglês, alemão, francês. Diversas publicações nacionais e internacionais, como Vison, Playboy, GK. Então ele tem trabalhos pelo mundo, ele tem palavras e cores pelo mundo. Os traços artísticos do Ziraldo são inconfundíveis, né? Ele representa atualmente com maestria o talento e o humor brasileiro e vai ganhando o Brasil e vai ganhando o mundo afora. Bom, eu vou contar para vocês um pouco sobre o Menino Maluquinho, né? O Menino Maluquinho, ele é protagonista, né, da sua história. Ele é um menino alegre, criativo, de 10 anos de idade. E devido à sua personalidade agitada, excêntrica, adora fazer maluquices, aprontar com as pessoas e causar as maiores confusões, sendo conhecido por todos como um causador de problemas. A marca registrada de Maluquinho é uma panela que é sempre vista no topo de sua cabeça, que ele usa como se fosse uma espécie de chapéu. O livro, que originou, que inspirou, né, foi lançado em 1990. Bom, eu trouxe aqui para vocês uma história, né, do Menino Maluquinho. Vamos lá ouvir um pouquinho? Desperte aí o teu imaginário, né, crie na tua imaginação um menino alegre, criativo, de 10 anos, agitado, que adora fazer maluquices, ok? Criou? Então vamos lá, uma pequena história do nosso Menino Maluquinho por Ziraldo. Era uma vez um menino maluquinho. Ele tinha o olho maior que a barriga, tinha fogo no rabo e tinha vento nos pés.
umas pernas enormes que davam para abraçar o mundo. E macaquinhos do sótão, embora que soubesse o que significava macaquinhos no sótão. Ele era um menino impossível. A melhor coisa do mundo na casa do menino maluquinho era quando ele voltava da escola. A pasta e os livros chegavam sempre primeiro, voando na frente. Um dia, no fim do ano, o menino maluquinho chegou em casa com uma bomba. Mamãe, tô aí com uma bomba. Meu neto é um subversivo, gritou a avó. Ele vai matar o gato, gritou a avó. Tira esse negócio daí, falou também a babá. Mas aí o menino explicou. A bomba já explodiu, gente, lá no colégio. Esse menino é maluquinho, falou o pai aliviado. E foi conferir o boletim. Esse susto não era nada, tinha outros que ele pregava, esse era um dos. Né? Às vezes, sem qualquer ordem do pai e da mãe, se trancava lá no quarto e estudava e voltava do colégio com as provas terminadas. Tinha 10 no boletim, que não acabava mais. E ele dizia aos pais, cheios de contentamento, só tem um zerinho aí. No tal de comportamento. A pipa que o menino maluquinho soltava era a mais maluca de todas. Rabeava lá no céu, rodopiava adoidado e caía de ponta cabeça. Dava tranco e cabeçada e sua linha cortava mais do que o afiado cerol. E a pipa, quem fazia era mesmo o menino, pois ele havia aprendido a amarrar linha e taquara e colar papel de seda e fazer com polvilho o grude para colar a pipa triangular. Com o papai, lhe ensinara do jeito que havia aprendido, com o pai e o pai do papai. Era preciso ver o menino maluquinho na casa da vovó. Ele deitava e rolava, e pintava e bordava, e se empanturrava de bolo e cocada. E ria com a boca cheia e dormia cansado no colo da vovó, suspirando de alegria. E a vovó dizia, esse meu neto é tão maluquinho. E o menino maluquinho tinha 10 namoradas. Ele era um namorado formidável que desenhava corações nos troncos das árvores e fazia versinhos e fazia as canções e se escalava palavras nos paralelepípedos e rasgava os fundinhos do arame da cerca e tinha tanto esparadrapo nas canelas e nos cotovelos e tanta bandagem na volta das feridas que todo ano ganhava dos colegas do colégio o apelido de múmia. E chorava escondido se tinha tristezas. O menino maluquinho tinha lá os seus segredos, e nunca ninguém sabia os segredos que ele tinha, pois segredo é justo assim. Tinha uns mais segredáveis e outros que eram menos. Ele jogava futebol e toda a turma ficava esperando ele chegar para começar o jogo. É que o time era cheio de craques e ninguém queria ficar no gol. Só o menino maluquinho que dizia sempre, deixa comigo. Ia rindo para o gol para o jogo começar. E o menino maluquinho voava na bola e caía de lado, caía de frente, caía de pernas para o ar e caía de bunda no chão. E a torcida ria e gostava de ver a alegria daquele goleiro. E todos diziam, que goleiro maluquinho. E aí o tempo passou. E como todo mundo, o menino maluquinho cresceu. Cresceu e virou um cara legal. Aliás, virou o cara mais legal do mundo. Mas um cara legal mesmo. E foi aí que todo mundo descobriu que ele não tinha sido menino maluquinho. Ele tinha sido, era um menino feliz. Vamos ficar agora com a música do filme do Menino Maluquinho, para você ouvir, né, e continuar a sua imaginação com as artes desse menino.
Chama A Valsa do Tempo, do filme do Menino Maluquinho. Ah, que grande mistério o jeito que o menino tem de brincar com o tempo. Sempre sobra tempo para tudo. O tempo? Que amigão. Seu ponteirinho das horas vai ver é um ponteirão. O tempo para ele faz horas, horas a mais. Jogar, você é o dono do mundo. Meu tempo é bom, vai devagar, posso brincar. Tudo que eu quero, pular, correr, jogar, dançar, fazer tudo que eu sonho. Eu vou trazer para vocês agora um conto que foi uma ideia que fizeram para vários autores, né? Foi feito um desafio para vários autores através da revista, que é um suplemento dominical da Folha de São Paulo. Então eles convidaram vários autores para poder, a partir da frase Clara nasceu no dia 1º de janeiro, os autores fossem criando uma história, uma aventura do nascimento da Clara, que chega no mundo da data que é o Réveillon, que é uma data mais esperada, né? E o Brasil, que na época que foi em 2000, né, porque ela nasce em 2000, tomado por blackouts, corrupção, desemprego, falta de verbas para a saúde pública, mas também de muita solidariedade entre os estranhos. Então, assim, é uma proposta de 2000, mas os temas, quando a gente lê, a gente percebe que ainda é atual. Então, eu vou trazer para vocês, por Ziraldo, né, a partir da frase Clara nasceu no 1º de janeiro de 2000, o que ele criou a partir daí. Clara nasceu no dia 1º de janeiro de 2000. Almeidinha se achava um predestinado. Débora nunca havia pensado nisso. Nesse momento, porém, presa dentro de um elevador às escuras, com as pernas abertas para um homem que ela nunca havia visto e que iluminava suas partes com uma lanterna segura, pela boca ela pensou em predestinação. Do lado de fora ouvia-se o tumulto de fotógrafos, dos repórteres e do pessoal da TV. Mais ao longe, ruídos esparsos de foguetes, longínquas explosões que só serviam para confundir que queriam saber a hora de soltar o foguetório da virada. Ai, 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 meu Deus, ai, 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 meu Deus, gemeu Débora. E logo em seguida gritou de dor, com uma contração que parecia querer partir seu corpo em dois. Vou perder a minha criança. O senhor sabe fazer cesariana? Minha mãe, quando eu nasci, não era assim. Não te disse que vou fazer uma arca para não deixar você nem o neném morrerem afogados? Almeidinha falou e teve que apertar sua dolorida barriga, fazendo uma careta que Débora não percebeu. Confia em mim,
se fazer uma porção de coisas. O chofer tinha um jeito doce de acalmar a Débora e ela começou a achar que tudo ia dar certo. A ambulância do Almedinha só funcionara até hoje por causa dos seus dedos mágicos. Era ele que mantinha aquele motor funcionando ao identificar cada defeito pelo toque. Além disso, ele explicou para Débora, com tantos anos de ambulância, já havia feito sozinho uma quantidade imensa de partos, inclusive o parto do seu primeiro filho, quando estava começando a fazer correr aquele carro branco e vermelho. Débora sentiu os dedos do homem tocar seu corpo, constatando o nível de sua dilatação. Assustou-se. Pode ficar calminha, não vai ser cesariana, ele disse. Outra contração, porém, fez com que ela esquecesse essa informação e soltasse um uivo que deixou mais tensas ainda as pessoas que, do lado de fora, tentavam abrir a porta de aço do elevador. O burburinho que se seguiu a mais de um dos gemidos não impediu, porém, que, se pudesse ouvir, uma voz perguntar: "Quanto tempo falta?" E o outro a responder: "Pouco mais de 1 minuto." Que azar, que azar, que azar, a primeira voz repetiu. Era a voz do dono da agência de propaganda onde Débora havia trabalhado e que estava ali, junto aos fotógrafos e repórteres. O que Débora não sabia é que a notícia de sua gravidez chegara à agência com informações detalhadas. O neném da Débora está marcado para nascer 3 dias antes ou 3 dias depois do dia 31 de dezembro, com todas as chances de nascer exatamente entre o dia 31 e o dia 1º. Ela nunca soube que toda a sua gravidez fora monitorada à distância. Débora era bonita, esportiva, seria uma mãe de uma filha moderna, produção independente, tudo perfeito para as câmeras de televisão, para os fotos e para os anúncios da maior cliente da agência, as fraldas Baby Hit, o patrocinador do bebê 2000, do ano 2000. Tudo tinha sido checado, todos os hospitais avisados e acompanhados de perto, a agência cuidara de tudo. O negócio era deixar que, afinal, Débora, amiga, curtir sua gravidez em paz, sem tensões. Naquela tarde, mesmo com todos os papéis picados, com todos os brindes, beijos e abraços, o atentíssimo dono da agência e seu diretor de criação foram informados que Débora acabaria de entrar em trabalho de parto, e justamente na hora que eles mais desejavam. Deixaram todas as comemorações de lado e, na hora cientificamente certa, partiram, excitados, para a casa de Débora com tudo preparado. A ambulância mais moderna, o médico mais competente, os fotógrafos cinegrafistas mais capazes. Tudo para garantir a exclusividade do bebê 2000. Só que eles não contavam com a eficiência do Almedinha, que apenas não tinha pressa para resolver os problemas de sua úlcera doendo naquele instante, né? Doía tanto a sua úlcera que o deixava dobrado sobre si mesmo e suando mais do que a Débora. Ele, agora, descansava por um breve momento das contrações dilacerantes e gemia baixinho, prevendo dos retornos da dor e assustado ao ver que o homem que segurava a lanterna com a boca e iluminava suas partes também gemia, com uma de suas mãos dentro da camisa apertando o estômago como um Napoleão Bonaparte. O senhor também sente dores quando faz partos? Ela teve forças para perguntar, pensando nessas coisas psicológicas, essas histórias de transferência. O homem parecia tanto com seu pai. Almeidinha tirou a lanterna da boca, deu um suspiro e falou: "É meu estômago", e esfregou a mão na barriga. Neste exato momento, Débora deu um grito: "Está nascendo!" Almeidinha, que conseguia ser calmo e apressado ao mesmo tempo, iluminou a cabecinha de Clara, coroando-a entre as pernas de Débora. Era Clara, nascendo no escuro.
ela clara, sendo dada à luz de uma lanterna, presa na boca de um homem parecido com seu avô, um homem que gemia junto com a mãe. Sopra a vela, força, força! Passou para o lado de Débora e com o antebraço apertava a sua barriga como quem aperta uma gigantesca parte dentifrícia e pedia mais força, mais força. Súbito, ele percebeu que a cabecinha da menina já estava passando. Clara acabara de chegar ao mundo exterior. Ele iluminou seu relógio de pulso. O estrondo do foguetório lá fora confirmou. Um ano começando pelo número 1. Nunca mais. Almeidinha e Débora estavam entrando no ano 2000 e Clara chegando a ele. Do lado de fora, pessoas aflitas tentavam em vão abrir a porta do elevador e faziam perguntas sem cessar. O que está havendo? Está nascendo? Um telefone celular tocou no escuro. Alguém atendeu e logo em seguida informou. Está nascendo um no Hospital do Flamengo, capaz de nascer primeiro. Neste mesmo instante, Almeidinha, que era calmo e apressado ao mesmo tempo, deu uma palmada na bundinha de Clara e todos no hall às escuras do hospital ouviram o choro da menina, mesmo com o foguetório lá fora. As palmas e os vivas que se seguiram certamente fizeram a luz se acender de novo. Foi esta a nítida impressão que se teve. Tudo aconteceu como um show. A porta do elevador se abriu e todos voltaram seus olhos para seu interior. E o que viram era uma imagem nada promocional, inteiramente inútil para o anúncio tão sonhado. Débora parecia desmaiada, os braços soltos, laços, o rosto suado, voltado para o lado, os olhos fechados e a respiração pousada. No chão, sentado, gemendo de dor, o Almeidinha, com a Clara deitadinha de bruços no seu colo. Olha lá, o bebê 2000, alguém gritou. Não é não, faltou um outro. Como? Não é? E eles explicaram. Ainda falta 1 hora para o ano 2000 chegar. Vocês esqueceram que estamos no horário de verão? O diretor de criação caiu sentado numa cadeira. Não pode dar certo, nada pode dar certo nesse país, disse imaginando um anúncio ilustrado com a foto do foguete brasileiro explodindo no espaço. Estranhamente, ninguém se animava a entrar no elevador. Houve assim um momento de perplexidade. Súbito, um jovem alto, bonito, com jeito de surfista se adiantou, já dentro do elevador. Parou como se tivesse que tomar uma decisão. Não sabia se ia em direção da padiola ou em direção ao homem sentado no chão com a criança no colo. Decidido, ajoelhou-se diante do Almeidinha e tentou tocar o bebê. Desistiu. Tocou então no ombro do homem e perguntou: Pai, você também? Almeidinha abriu os olhos meio assustado e olhou para o jovem. Ué, você voltou, Miguel? Então, esse é um conto de Clara, que nasceu no dia 1º de janeiro de 2000, contado por Ziraldo. A gente vai dar continuidade nesse programa com as músicas do CD Palavra Cantada, intitulado Cantigas de Roda. Vamos ouvir um pouquinho de música? Pombinha branca, que está fazendo? Lavando a louça pro casamento. A louça é muita, eu sou vagarosa. Minha natureza é de preguiçosa. Pombinha branca, que está fazendo? Lavando a louça pro casamento. Passou um homem de terno branco.
chapéu de lado. Meu namorado, mandei entrar, mandei sentar, cuspiu no chão. Limpa aí, seu porcalhão! Juliana é feia e quer casar. Siriri pra cá, siriri pra lá. O Pedro é feio e quer casar. Siriri pra cá, siriri pra lá. Rema, 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 rema. Rema, 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 rema. Ai, ai, ai. Rema, 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 rema. Ai, 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 ai. Rema, 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 Sapo jururu na beira do rio. Quando o sapo grita, ó maninha, é que tá com frio. A mulher do sapo também tá lá dentro, fazendo rendinho, ó maninha, pro seu casamento. Oh. Sapo jururu na beira do rio. Quando o sapo grita, oh, maninha, é que tá com frio. A mulher do sapo também tá lá dentro, fazendo rendinho, oh, maninha, pro seu casamento. Oh. Sapo jururu na beira do rio. Quando o sapo grita, ó maninha, é que tá com frio. A mulher do sapo também tá lá dentro, fazendo rendinho, ó maninha, pro seu casamento. Oh. Sapo jururu na
Estamos encerrando então mais um encontro com você, meu ouvinte do programa Palavras e Cores, que tem o desejo de trazer para você a possibilidade da invenção, da criação através das palavras e das cores. É um prazer compartilhar com vocês as histórias, trazer elementos que possam fomentar a sua imaginação e que você possa seguir a semana, os dias, né? Imaginando, criando, inventando, tornando a sua vida mais alegre através das palavras e cores. Até o nosso próximo encontro. Tchau! Palavras e Cores, um programa com todas as formas das letras.